Olá, eu sou a Ana e no vídeo de hoje venho fazer um wrap-up das leituras que eu fiz para o desafio Aventuras Épicas, que foi organizado pela Nights do canal Words à la Carte e pela Marta do canal do Book Marta. E portanto era um desafio que pretendia que lêssemos mais livros de fantasia, que é um género que eu adoro, mas que eu não tenho lido muito e é mesmo o meu género preferido, mas eu tenho dado prioridade a outras leituras e eu tenho montes de fantasia por ler em casa e portanto obviamente que eu tinha de participar. O desafio esteve a decorrer entre o dia 16 de janeiro e o dia 15 de maio e portanto eu venho mostrar-vos as leituras que fiz para esse desafio. Vou precisar das minhas cábulas porque as meninas tinham as categorias com os nomes muito compridos. E portanto o primeiro era a identidade do herói e a sua missão revelam-se. Lê um livro com uma personagem feminina forte. E para aqui eu escolhi A Filha da Madrasta, da Jennifer Donnelly. Como vocês sabem, foi um livro que eu adorei ler. É um livro onde se fala muito sobre o papel das pessoas na sociedade, não só da mulher, mas principalmente aqui porque isto é século XVII, se não me engano era 1670, qualquer coisa assim, e portanto o papel da mulher era basicamente estar em casa, ter filhos, cuidar deles, por aí fora, e portanto nós aqui temos uma personagem que não se quer conformar a isso. Aliás, temos várias personagens que não se querem conformar àquilo que a sociedade espera delas, seja a nível de mulheres que não se querem conformar a serem só donas de casa. Há mulheres que queriam ser guerreiras ou mulheres que queriam ser cientistas ou por aí fora, mas nós temos aqui também outras personagens masculinas até que querem provar que não são ou que não querem ser apenas aquilo que a sociedade está a impor e portanto foi um livro que eu adorei e encaixa perfeitamente nesta categoria. A segunda categoria é não é seguro seguir sozinho, leva os teus companheiros contigo. Lê um livro de uma saga ou de uma coleção. E neste caso eu li aqui O Pistoleiro e também li A Escolha dos Três, que é o segundo volume. Estes livros fazem parte da coleção A Torre Negra, do Stephen King. São livros que exploram aqui umas realidades alternativas à nossa e portanto, apesar de poder ser considerado ficção científica, eu penso que este livro encaixa mais na fantasia e este livro em si é muito estranho. No entanto, já tendo lido o segundo, tenho a dizer que não esqueçam o primeiro porque ele é necessário, mas não se fiquem por ele, não fiquem tão desiludidos que já não querem ler os outros. Vale muito a pena continuar a série. Este livro, mais do que ser um livro 1, funciona quase como um 0.5. Portanto, é quase como se fosse uma prequela para explicar o porquê do pistoleiro ser assim, quais são as motivações dele, por aí fora. E, portanto, adorei entrar nesta busca pela Torre Negra. A terceira categoria é Descobre a Profecia. Lê um livro que se passa no universo adaptado a TV, cinema ou animação. Eu aqui realmente tinha muitas opções porque muitos dos livros que eu tenho já foram adaptados e eu acabei por escolher para aqui uma releitura que fiz com a Croma dos Livros. E tenho aqui então Os Reinos do Norte, que é o primeiro volume do Mundos Paralelos, que em inglês se chama His Dark Materials. Esta trilogia faz parte das minhas trilogias preferidas. É mesmo uma trilogia que eu adoro. O Philip Pullman põe sempre crianças em situações extremamente complicadas em que têm de fazer decisões e fazer escolhas relativamente aos caminhos que têm de seguir ou que querem seguir e que muitos adultos iam ficar tolhidos por esse tipo de decisões e ele faz com que as crianças sejam assim só espetaculares e depois são livros que falam de tudo um pouco. Apesar de serem livros juvenis, são livros que os adultos deviam ler. Fala sobre ciência, sobre religião, fala sobre tantas coisas, a alma, por aí fora. São livros que eu adoro mesmo e estou muito contente por estar a reler esta coleção com a Croma e portanto tinha mesmo de vir para aqui. Quarta categoria, encontra o artefacto mágico. Lê um livro de um autor que nunca leste. E para aqui eu acabei por ler O Passageiros do Tempo, de Alexandra Bracken. Era uma autora que eu tinha muita curiosidade, porque ela tem vários livros de fantasia. Ela tem esta duologia, e se não me engano tem mais uma duologia, ou será que é uma trilogia, das Mentes Perigosas? Mentes qualquer coisa. E portanto eu estava muito curiosa. É um livro que tem uma premissa muito interessante, tem a ver com viagens no tempo, é uma coisa que eu gosto. No entanto, eu acho que a premissa era muito boa, mas que ela não conseguiu atingir o potencial todo que este livro tinha. Há aqui momentos em que acaba por arrastar um pouco, há personagens que eu não consegui gostar e a verdade é que não é suposto nós gostarmos, mas é mais
por ser um bocado confusa a nível de personalidade, acaba por ser um bocadinho bipolar. E portanto houve aqui muitas coisas que eu gostava que ela tivesse explorado mais ou explorado de outra maneira, e eu ainda provavelmente vou ler o segundo. A nível de escrita é uma escrita interessante e portanto vamos ver se eu ainda vou dar mais hipótese a esta autora. Eu tinha realmente muita curiosidade com ela, ficou um bocadinho aquém a nível de história, mas não necessariamente a nível de escrita. E convenhamos que escrever sobre viagens no tempo e factos históricos e por aí fora acaba por não ser uma coisa muito fácil, e as pontas têm de ficar todas apanhadas, porque pontas soltas neste tipo de livros não é bom. No entanto, eu estou a falar em viagens no tempo e portanto isso seria considerado ficção científica. No entanto, a forma como a história está escrita eu considero que seja um livro de fantasia. Quinta categoria, enfrenta o dragão, lê um livro com um dragão. E aqui, como eu já tinha falado na altura quando previ quais eram os livros que eu ia ler para esta maratona, para este desafio literário, eu acabei por ler mesmo aqui o Coração Negro da Naomi Novik. Este livro tem efetivamente um dragão, só que o dragão aqui é uma pessoa, toda a gente lhe chama dragão, é o nome pelo qual ele se dá. E eu podia dizer só que, ok, ele tem como nome dragão e portanto não conta. Mas a verdade é que conta, e eu não vos consigo explicar o porquê. Porque os feiticeiros neste mundo, quando tomam um nome para si, acabam por tomar um nome por algumas questões a nível de características, ou mesmo porque acabam por personificar um pouco aquilo que estão a ir buscar o nome. E portanto nós temos aqui uma situação, por exemplo, em que se vê uma sombra e a sombra é do dragão. E portanto eu vou contar este livro. Eu adorei este livro. As primeiras 60 páginas foram muito complicadas de digerir. Eu só me apetecia mandar um par de chalos nesta personagem principal. E portanto fiquei extremamente surpreendida quando, passado algum tempo, porque eu deixei este livro mais ou menos nessas 60 páginas, e quando voltei a ele, o livro parecia completamente diferente. A personagem começou a explorar mais a magia dela e foi uma transformação fantástica. Bebe muito de histórias tradicionais, de contos de fadas, e portanto eu adorei o vilão desta história, e adorei que este livro não se foque no romance, mas sim no crescimento das personagens e na amizade e naquilo que nós podemos fazer com as pessoas certas ao nosso lado. E enfim, gostei mesmo muito deste livro. Sexta categoria, venceste o inimigo, recebe a recompensa e lê um livro de fantasia ao teu gosto. E aqui eu acabei por considerar o Krabat, do Ottfried Prusler. Este livro era um livro que eu queria muito ler, porque eu já tinha visto a adaptação ao cinema há imenso tempo, e bem à vontade há mais de 10 anos. E é um livro com uma história que me interessava muito ler, no sentido de perceber se o livro tinha sido bem adaptado a cinema, e posso dizer que da minha perspectiva sim, mas ainda tenho de rever o filme. E é aqui então a história do Krabat, que é chamado para ir trabalhar para um moinho. Ele é chamado em sonhos, e quando chega lá tem mais 11 rapazes a trabalhar com ele, e ele vai perceber que ele cansa-se muito mais depressa do que eles, e eventualmente ele percebe que a força deles vem de magia, e portanto isto é um moinho mágico, é o moinho do feiticeiro, e nós vamos começando a perceber o que é que implica efetivamente ele estar a trabalhar naquele moinho e ter aquele contrato com aquele feiticeiro, o que é que ele pode, o que é que ele não pode fazer, o tipo de amizade que ele estabelece ali com os personagens que estão com ele constantemente no moinho, e também a exploração dele das coisas que estão para além dos limites que ele pode ir ou não. E portanto foi uma história que eu gostei muito de ler. Mais uma vez, este livro foi escrito em 1980 e quando nós o lemos, eu pessoalmente pensei muito em histórias dos irmãos Grimm, ou lá está, histórias tradicionais, que eu gostei imenso de ver aqui este tipo de características de escrita e de história, que eu tenho noção que não agrada a toda a gente, mas que eu adorei. E a última categoria deste Aventuras Épicas, e no fundo uma das que me estava a deixar mais entusiasmada, era o terminaste a missão e agora podes voltar a casa, ler um livro de um autor português. E eu já tinha este livro aqui desde setembro, desde a altura em que ele saiu, e estava mais que na hora de lhe pegar. E portanto eu tenho aqui A Noite do Caçador, da Sandra Carvalho. É a primeira vez que a Sandra escreve uma história que começa e termina no mesmo livro, e portanto este é um standalone, ao contrário do Crónicas da Terra e do Mar.
se eu não me estiver a enganar. Exato. Crónicas da Terra e da Marca, uma trilogia, e a Saga das Pedras Mágicas, que é efetivamente uma saga, tem vários volumes. Este aqui começa e termina neste volume e foi muito interessante ver como a Sandra consegue trabalhar este tipo de história, e foi uma história que me deixou agarrada. A partir do momento em que nós passamos pela fase introdutória e sabemos o que é que vai aparecer daqui para a frente, é uma história de leitura compulsiva, nós não conseguimos largar o livro e queremos sempre saber mais, o que é que vai acontecer a seguir. Gostei muito de ver o crescimento das personagens, gostei muito de ver que as personagens neste livro não são preto ou branco, são uma grande escala de cinzas, muitos cinzentos neste livro, muitos cinzentos, e no fundo é isso que as pessoas são, não são exclusivamente boas ou exclusivamente más, e nós nem sempre sabemos as motivações das pessoas, mas acabamos por ver aqui algo de muito real nestas personagens de fantasia. E portanto nós temos aqui o Miquel, que foi criado especificamente para quebrar uma maldição, mas ele não sabe isso e portanto tem as suas próprias lutas a travar, quando descobre que além das suas próprias lutas ainda tem de lutar contra pessoas que nem sequer sabia que existiam e contra uma maldição que ele nem sequer tinha noção que tinha. E portanto foi um livro que eu gostei muito de ler e efetivamente foi o último, eu estive a ler até às últimas deste desafio e portanto foi a melhor forma de fechar este desafio de todo. Portanto, estes são os livros que eu li para as aventuras épicas da Marta e da Night, e foram livros que eu gostei muito de ler, ou gostei imenso de conhecer, porque pronto, está aqui Os Passageiros do Tempo, que me desiludiu um bocadinho, mas eu estava a gostar da história, só acho que ela não está bem desenvolvida, como vocês poderão já ter ouvido, não sei, nos vlogs ou no wrap-up das leituras de Abril. Portanto, estão aqui as minhas escolhas para este desafio. Eu vou continuar a ler fantasia porque é mesmo uma das minhas metas para este ano, ler mais fantasia. Eu tenho imensa fantasia em casa à espera que eu lhe pegue, porque eu tenho andado a dar prioridade a outros livros, a outras histórias, a outros géneros, e portanto eu quero muito voltar àquilo que para mim é onde eu me sinto confortável, onde eu me sinto em casa, onde estou aconchegada. Para mim fantasia é aconchegante, é onde eu volto sempre quando preciso de uma pausa, me sentir transportada para outros mundos. E portanto, fica aqui a minha participação. Digam-me nos comentários se vocês participaram neste desafio das aventuras épicas, quais foram os livros que vocês leram, se já leram algum destes livros, se há algum destes livros que vos deixe curioso. Alguns deles já têm... alguns deles, nada, só está aqui um que tem... sugestão de leitura, isto não pode ser. Portanto, por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!